A graça e a paz, meus irmãos. Tudo bem com todos? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. O Senhor tem sido fiel para com a nossa casa. Ele tem derramado bênçãos sem medidas. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Hoje é o nosso culto de quinta-feira, culto de ensino da palavra, levando a vida cristã a sério. E aí no conforto do seu lar, você pode acompanhar. Faça desse momento um momento de adoração a Deus, um momento de culto. Se você tiver um glória, dê glória. Se você tiver aleluia, dê um aleluia. Enquanto estamos longe, separados fisicamente, nós estamos nos aproximando pela comunhão do Senhor. Nós estamos nos aproximando pela graça de Deus. Nós não sabemos, na verdade, até quando tudo isso irá continuar, mas a certeza que nós temos é que o Deus que cuida de nós, Ele sempre vai proporcionar um meio de estarmos juntos, Ele sempre vai proporcionar um meio de estarmos em comunhão com Ele, em sintonia com o Senhor. Amém? Então a palavra que eu quero compartilhar com a igreja hoje, no nosso culto de ensino, está no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 18. Você pode acompanhar comigo aí na sua casa. Efésios, capítulo 6, versículo 18. E a palavra diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua graça, bondade e misericórdia. Oramos, ó Deus, para que essa palavra ela venha edificar nossas vidas. Venha trazer um consolo, uma paz, uma graça e possamos aprender cada vez mais de Ti e da Tua palavra, Deus. Que não seja apenas mais um culto, que não seja apenas mais um momento, que não seja apenas mais uma mensagem gravada, mas que seja um momento de reflexão na minha vida, na sua vida, e que possamos aprender junto daquilo que o Senhor tem para nos ensinar sobre a sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. O tema da mensagem nessa noite, irmãos, é orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. A oração é uma comunicação com Deus. Eu aprendi isso quando eu ainda estava no meu discipulado, há algum tempo atrás. Eu lembro que na aula do discipulado, o tema da lição naquele dia era oração. Oração é comunicação com Deus, uma conversa com Deus. E todo esse tempo eu venho procurando manter essa comunicação, essa via de acesso com o Senhor. E esse texto que nós acabamos de ler, que está aqui em Efésios capítulo 6, faz parte da armadura de Deus, que começa ali no versículo 10 de Efésios 6. E ele fala de tomar toda essa armadura, de como nós devemos nos resguardar. E vai até o versículo 17. Quando ele chega no versículo 18, que foi o que nós lemos, o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele diz que essa armadura, esse revestimento, ele é acompanhado com a oração. Então a oração é algo fundamental na minha vida e na sua vida. Veja, se a oração foi essencial na época de Jesus, Jesus foi alguém que orou muito. Jesus foi alguém que ensinou os seus discípulos a orarem. E a igreja, através dos séculos, ela tem orado muito. E a pergunta que eu deixo para a igreja hoje é: será que a igreja do século XXI, em meio a todas essas situações que enfrentamos, em meio ao retorno de Cristo e tudo que está ao nosso redor, será que a igreja do século XXI, ela precisa orar menos, ela necessita orar menos do que a igreja da época de Cristo? Do que a igreja pouco tempo depois de Cristo? Não, irmãos, a oração é algo fundamental em nossas vidas e que a cada dia ela precisa crescer em nós, crescer em nossas vidas.
Até porque algo também que eu aprendi, que a oração é o combustível da vida cristã. É algo que nos faz nos mover, que nos faz nos movimentar na graça de Deus, se chama oração. Então, uma das coisas fundamentais que o texto nos mostra aí, que nós devemos tirar desse texto, possamos aprender, né, uma lição que nós aprendemos com esse texto, é que para termos esse tempo de oração, essa comunicação com Deus, é importante que possamos confiar em Deus. Irmãos, não dá para termos um tempo de oração, não dá para termos uma vida de oração se nós não confiarmos no Deus da oração. No Deus que Ele escuta o nosso clamor. No Deus que está sempre a nos fortalecer e a nos ouvir. Portanto, a confiança nesse Deus que ouve as nossas orações é fundamental. Existem muitas pessoas que elas dizem que creem em Deus, que Deus é o seu Pai, e que estão indo frequentemente em uma igreja, que faz parte de uma igreja, e que tem uma vida cristã, porém, essas pessoas no seu dia a dia, nas suas dificuldades, ela demonstra outra coisa. Ela não demonstra confiança em Deus. Ela não demonstra que tem um Deus que supre as suas necessidades. E isso vem de uma falta de oração, de uma comunicação aberta com Deus. Por isso, o tema, orando em todo o tempo. É algo que nós precisamos orar em todo o tempo. E o salmista, no Salmo 40, no versículo 4, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Salmo 40, versículo 4, ele diz que é bem-aventurado o homem que confia no Senhor. É feliz, é bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Essa confiança, ela vem tão somente da oração, de uma vida de oração, de uma vida de busca, de uma vida de estar na graça de Deus, na presença de Deus. É a confiança firme, é algo que eu me agarro com todas as minhas forças. Então, essa confiança vem através da minha oração com Deus, da minha comunicação. E quanto mais essa oração ela é afinada, ela é ajustada com Deus, mais a minha confiança aumenta, mais eu estou junto com Deus, mais o Senhor abençoa a minha vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos para o Salmo 71. Salmo 71, versículos 5 e 6. A palavra diz assim: Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Olha aí, salmista Davi falando para o Senhor, abrindo o coração, dizendo: Senhor, tu és a minha esperança, tu és a minha confiança. Desde quando? Desde ontem? Desde o ano passado? Não, desde a minha mocidade. Desde quando eu me entendi por gente. Desde quando eu me entendi que tinha um Senhor que velava por mim. Desde quando eu entendi que Deus era por mim, Deus é a minha confiança. Nós não devemos vacilar, irmãos. Deus é a nossa confiança. Deus é o nosso ser. Ele é quem abençoa nossas vidas. Nós não podemos vacilar. Nós precisamos confiar em Deus através da oração, orando em todo o tempo. Ter uma vida de oração, ter uma vida no altar, aos pés do Senhor, buscar a Deus, irmãos. E isso vai fazer uma grande diferença na minha vida, isso vai fazer uma grande diferença na sua vida, no nosso dia a dia, vai fazer um grande diferencial. A segunda lição que aprendemos aqui nesse texto é que nós devemos orar, irmãos, com perseverança. A perseverança na oração. Insistir com veemência na oração. Há pessoas, irmãos, que começam um processo de oração, mas param no meio do caminho. E eu considero isso, tenho exemplo de tenho dois exemplos, né? Usando aqui duas expressões, duas situações. A pessoa que começa uma dieta e a pessoa que começa um exercício físico. Então a pessoa diz, a partir de amanhã ou a partir de segunda-feira, eu vou começar uma dieta pesada na minha vida. Eu vou entrar numa dieta aí, o negócio vai mudar, as coisas vão melhorar, eu vou começar a fazer uma dieta.
E começa. E diz, eu vou também começar a entrar numa academia, fazer um exercício, mudar o meu corpo, mudar a minha forma. E começa. Começa, e aí vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, e logo depois aquilo vai esmorecendo, vai perdendo a sua força, a sua eficácia. E aí, daqui a pouco, já está voltando à mesma alimentação e o pior, comendo mais do que estava comendo antes, né? E fazendo nenhum tipo de exercício. Assim é a vida cristã de muitas pessoas. Assim é a vida cristã de muitos, meus irmãos. Dizem, amanhã eu começo. Amanhã eu vou começar a minha vida de oração. Não, olha, a partir desse ano ou a partir desse mês, a minha vida de oração ela vai mudar. E nunca muda, irmãos, porque é uma atitude que devemos tomar. A oração ela precisa ser eficaz. A oração ela precisa ser intensa. A oração ela precisa ser constante na minha vida e na sua vida, porque nós dependemos dela. Sabe quando é que nós oramos mais? E sabe quando é que nós intensificamos mais as nossas orações? É quando eu preciso. Se for para mim, se for para minha família, se for para alguém conhecido, se for para alguém que realmente eu sei que eu preciso orar, então oro. Mas você já viu quantos pedidos tem no grupo de oração? Ou melhor, no grupo da igreja? Você participa de algum grupo? Eu participo de vários grupos. Eu tenho muitos grupos que eu participo. Durante o dia eu recebo muitas mensagens e muitas mensagens de oração. Agora, nesse período, mais ainda, pessoas implorando, pessoas pedindo, orem pelo meu parente, orem pelo meu esposo, pela minha esposa, pelo meu filho, pelo meu primo, pelo meu tio. É muita gente, é muito pedido, irmãos. Então nós descobrimos algo interessante, que nós não oramos, não é por falta de motivo, não é por falta de pedido, não é porque não temos tempo, nós não oramos porque nós não queremos, nós não temos vontade de orar, meu irmão. Pense, nós não temos vontade de orar. A oração, ela precisa ser intensa. Nós precisamos orar intensamente. Lucas, capítulo 18, versículo 1, Jesus, ele disse uma parábola no sentido de orar e nunca esmorecer. Lucas, capítulo 18, quando ele vai falar daquela viúva que importunou o juiz, que pedia para ele julgar sua causa, isso mostrando de como nós deveríamos orar, de como nós deveríamos clamar ao Senhor e nunca esmorecer, e nunca parar de orar. Irmãos, quando eu coloco algo no altar do Senhor, e eu digo, eu vou orar por essa causa, e de repente eu paro de orar, eu desisti de orar por aquilo, eu estou afirmando algo, dizendo que Deus, ele não foi capaz de resolver a minha situação, porque eu desisti, eu parei no meio do caminho. A minha oração não teve eficácia. Esmorecer é deixar-se vencer pelo mal. Esmorecer é perder as forças. Esmorecer, irmãos, é ficar totalmente desfalecido e não ter força. Nós, como povo de Deus, como servos de Deus, nós precisamos ter forças para orar. Orar em todo tempo e orar com intensidade. Lá em 1 Tessalonicenses, irmãos, 5,18, a palavra diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. A nossa oração, você não precisa acordar de manhã e entrar pela noite e virar a madrugada e amanhecer o outro dia orando. A palavra não está falando isso. A palavra está falando para que nós tenhamos uma vida de oração no Espírito. Uma vida de oração na presença de Deus. Está sempre ligado na oração. Está sempre aos pés do Senhor. Esse é o pedido que o Senhor faz. E esse é o pedido que está na palavra dizendo, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E aqui entra a terceira mensagem e exemplo a lição que nós aprendemos aqui nesse texto. Orando todo o tempo no Espírito, orando, buscando ao Senhor, e ele disse, para isso, vigiando com toda a perseverança. Irmãos, existem pessoas que até estão orando, mas não estão vigiando. E a vigilância, ela precisa ser constante em nossa vida. O cristão, ele precisa vigiar o que está ao nosso redor.
Vigiar, irmãos, o que está tirando o nosso tempo de oração. Vigiar o que está incomodando a nossa vida e que nós não estamos tirando o tempo de estar com o Senhor, de estar com a sua palavra, de estar com a oração. Vigiar os nossos pensamentos, as nossas vontades, e isso está tirando o tempo da oração. Vigie, meu irmão, o que está, na verdade, tirando o nosso tempo de orar, o nosso tempo de estar com o Senhor, o que está tirando? O que está nos afastando da presença de Deus? A vigilância de estar com Deus. Mateus 26. Eu gosto muito desse texto, Mateus 26, versículo 38, a palavra diz assim: Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O que é que Jesus estava falando? Ele estava passando ali uma mensagem e ele estava dizendo: orem e vigiem comigo. Eu vou ali orar, mas eu não quero que vocês fiquem olhando eu orar. Eu não quero que vocês fiquem me vigiando. Eu quero que vocês vigiem vocês. Eu quero que vocês vigiem as suas vidas. Eu quero que vocês vigiem para que vocês não fiquem tão cansados da viagem, do dia, das situações do dia a dia e vocês agarrem no sono. Jesus já estava fazendo uma advertência em relação à vida deles para que eles vigiassem no seu corpo, a sua carne, o seu cansaço. E muitas vezes nós estamos tão cansados e muitas vezes estamos tão estressados com as lutas do dia a dia, as coisas que acontecem, e nós não temos tempo para orar, nós não paramos para orar, corremos para um lado e para o outro, resolvemos tanta coisa. Era assim a vida dos discípulos, subindo naquele monte, já tinham passado o dia todo andando, já tinham passado o dia resolvendo coisas, e Jesus disse: vigiem para que vocês não durmam, porque vocês vão estar cansados, vão estar exaustos, e o corpo vai pedir descanso, o corpo vai pedir para dormir. Não é assim que acontece na sua vida? Veja o versículo 41 do capítulo 26, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne não vai querer que você ore, a carne não vai querer que você tire um tempo com Deus, a carne não vai querer que você tenha um momento de oração, a carne ela vai querer sempre a comodidade. Vai querer ter sempre as coisas mais fáceis. A carne não vai querer que você acorde pela madrugada para orar, ou que você acorde mais cedo para orar, ou que você marque um horário para orar. Ela não vai querer. Ela vai querer que você faça algo que está totalmente ligado ao nosso dia a dia, ao nosso entretenimento, que tire a nossa atenção do que verdadeiramente importa, que é a oração. Por isso ele diz: nós devemos vigiar. Vigiar e não esmorecer. E é algo que precisamos estar atentos, irmãos. Ainda falando sobre a vigilância, eu quero que você vá comigo para 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 8, a palavra diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por algum tempo, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Mas para isso, nós precisamos vigiar, meus irmãos. Para isso, nós precisamos estar na presença do Senhor. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele é o último que vai querer que possamos fazer algo bom e agradável para Deus. Ele tira a nossa atenção. Ele quer nos levar para distante de Deus. Ele quer nos tirar da sua presença. Vigie, meu irmão. Ore. Busque, mesmo que a carne não queira, mesmo que o corpo não queira. Ore, diga: eu vou assumir um compromisso com Deus para orar, para estar na presença de Deus, orando em todo tempo no Espírito, buscando o Deus que nos dá toda a nossa graça, a nossa vitória em nome de Jesus. E Deus, pela sua graça, Ele vai nos ajudar a vencer através da oração, porque é o combustível da nossa alma.
é o combustível do nosso corpo, é algo que precisamos com toda a nossa força, com toda a nossa garra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, Ele esteja nos abençoando. Que o Senhor, Pai, esteja fortalecendo a nossa vida, fortalecendo a nossa alma, fortalecendo o nosso espírito. Não deixa, Senhor Deus, que nós sejamos levados pelo cansaço, pelo comodismo, pelo corre-corre do dia a dia, pelo estresse, ó Deus. Não. Que eu possa orar, que eu possa interceder por aqueles que estão precisando, que eu possa orar pela minha família, que eu possa orar pelos meus irmãos, que eu possa orar porque toda essa situação ela vai embora, ela cesse, ela acabe. Ó Deus, que o Senhor ouça o nosso clamor. Nesse momento, ó Deus, eu oro pela igreja do Senhor, que o Senhor esteja abençoando a sua família, a sua casa, o seu comércio, esteja abençoando a sua vida, meu irmão. A nossa vida, que toda essa situação ela acabe, que caia por terra em nome de Jesus. E em breve possamos estar juntos, mas para isso a igreja precisa se levantar em oração, em graça, em bondade e em misericórdia. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém? Espero que essa palavra ela tenha lhe abençoado. Espero que essa palavra ela venha fortalecer a nossa vida em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. A graça do Senhor esteja com todos. A bênção do Senhor esteja com cada um. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bênção.